Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre um giro de notícias aqui no canal, onde já trouxemos alguns outros conteúdos, né, como esse aqui no Black Cartel, de notícias do mercado da bola. Quero falar com vocês sobre a primeira vitória do Fábio Carille no Atlético Paranaense, e assim, nesse início, né, e também a aceitação do treinador por parte da torcida. Quero falar também com vocês sobre o Jean Carlos, que busca se viver os melhores momentos com a camisa do Náutico, que até aqui nessa temporada começou bem, mas acabou caindo bastante o seu rendimento. Quero falar também com vocês sobre o Sassá e o Anderson Martins, dois jogadores que, no caso, vão ficar à disposição do CSA para essa temporada. O Sassá, quando que ele deve fazer a sua estreia, que eu quero comentar aqui com vocês. E também terminar o vídeo falar sobre o caso envolvendo assim, o Ricardinho do Paysandu, que está, no caso, lesionado pelos próximos 6 meses, e as alternativas que a equipe de Belém tem, né, para substituir o jogador, que vinha a ser o grande destaque da equipe nessa temporada. Mas só antes de começar, vou pedir aqui para deixar seu like, também se inscrever no canal. Meu nome é Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel. Estamos quase chegando nessa marca de 33 mil inscritos, então conta aí com a ajuda de todos vocês, caso você não seja inscrito, aqui embaixo. Já trouxemos diversos conteúdos como esse aqui, seja de notícia específica do seu clube, ou por exemplo um giro de notícias com várias equipes, como esse que eu estou trazendo nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos, tem um recado super importante para vocês, que é a respeito do patrocinador do canal, que é no caso do Futebol Team, jogo de futebol bem interessante para você jogar pelo seu celular, tablet, computador, bem parecido com aquele modo carreira do FIFA, do PES, onde você pode treinar seu jogador e evoluir no seu personagem, que eu vou deixar aqui o link abaixo na descrição desse vídeo, vai lá dar uma olhada, tenho certeza que você vai gostar. Então vamos assim para esse giro de notícias. Bom, o primeiro assunto desse vídeo é a respeito do Jean Carlos, meia do Náutico, que assim, busca viver bons momentos novamente com a equipe pernambucana, depois do bom início de temporada e nos últimos anos, né, que tem feito excelentes trabalhos com a camisa do Náutico. Enfim, teve até uma matéria bem interessante que eu inclusive deixei aqui aparecendo na tela para vocês, falando justamente sobre isso, né? O meia que não marca, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo nessa quinta-feira, desde o último dia 12 de março, na derrota por 2-1 no clássico contra o Sport, né, pelo campeonato estadual. Então assim, é mais do que 5 partidas sem marcar gols, e ele volta assim, até essa expectativa de balançar as redes novamente, tanto que nessa temporada já foram 17 jogos, 5 gols marcados e 2 assistências. Não são números ruins, mas bem longe daqueles números que ele tinha na temporada anterior, como por exemplo no ano passado, 45 jogos, 13 gols marcados e 12 assistências. Tenho certeza que agora, com o início da Série B também, tem tudo para ser um dos grandes craques, né, do Náutico novamente para esse ano. Lembrando que ano passado, no início, né, da temporada, ele, o Chiesa, o Vinícius também, ponta, que vivia excelente momento com a camisa do Náutico. Que eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se o Jean Carlos vai conseguir dar essa volta por cima, recuperar esse jejum, né, de quase mais do que um mês sem balançar as redes, com 5 gols marcados nessa atual temporada. Mas o assunto que eu quero falar com vocês é a respeito do CSA e os medalhões que foram contratados para essa temporada, que foram anunciados praticamente na mesma hora, né? O Anderson Martins e também o Sassá, que eu quero falar aqui especificamente sobre cada um desses. Primeiramente sobre o Anderson Martins, que já fez sua estreia, né, pela equipe alagoana, 2 partidas até aqui nessa atual temporada, e que a expectativa é para ele ser titular, principalmente agora nesse início de Série B, que está apenas começando. Então o Anderson Martins tem tudo para fixar e ser o titular nessa posição. Excelente contratação, né? Atleta que já teve passagens por vários times do futebol brasileiro, como por exemplo no Bahia, no São Paulo e também no Vasco. Achei uma boa opção para esse início agora da competição, e que pode ser o titular, sem sombra de dúvidas, agregando ainda mais a esse time do CSA, que nos últimos anos tem batido na trave para conseguir o acesso, e que cada ano está vindo com um time mais forte, ao menos na minha opinião. Tem também o Sassá, que eu quero falar aqui com vocês, onde assim, para ele estrear ainda não está tendo uma data exata, mas a expectativa é de que nessas primeiras 10 rodadas no máximo da Série B, ele já possa fazer a sua estreia, né? Tanto que é um jogador que hoje tem 28 anos de idade e que estava sofrendo bastante justamente por conta desse ritmo de jogo que tem vários anos que o Sassá não começa uma temporada, por exemplo, em alta ou jogando com muita frequência, desde o início de 2020, quando ele estava pelo Curitiba, e naquela ocasião fez 18 jogos com 4 gols marcados. Em 2019 também teve um desempenho razoável pelo Cruzeiro, naquele último ano dele pela Raposa, né, antes dele ser emprestado ao Curitiba, com 37 jogos, 6 gols marcados. Lembrando que ele jogou a reta final da Série B pelo Cruzeiro também em 2020, fez apenas 11 partidas, não marcou nenhum gol. Então essa última passagem do Sassá pela Série B não foi muito boa,
pelo menos pelo Cruzeiro lá naquele ano de 2020. Ele passou a temporada inteira de 2020-21 emprestado ao Marítimo de Portugal, onde por lá ele não conseguiu ter uma boa sequência também, teve vários problemas disciplinares, e até foi uma tecla que vários torcedores do CSA, quando eu trouxe aqui o vídeo, né, que ele seria o novo reforço do clube, né, que o Sassá tem vários problemas dessas questões assim, extra-campo, não é um jogador hiper, mega disciplinado, então é uma questão que sem dúvidas o CSA vai ter que lidar, caso queira contar, né, com um jogador que até aqui não fez a sua estreia, mas quero que você deixe aqui embaixo nos comentários. Você acha que ele tem que ser o titular, tem que ser o reserva? E esses dois, né, o Anderson Martins, de 34 anos, que já tem 2 partidas, e o Sassá, de 28 anos de idade, qual a sua expectativa dos jogadores no decorrer desse ano? Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito assim, do Fábio Carille, ele que conquistou a sua primeira vitória no comando do Atlético Paranaense, justamente nessa última quarta-feira, na vitória diante do Tocantinópolis por 5-2 na Copa do Brasil. Lembrando que vai ter o jogo de volta ainda, mas o Atlético já garantindo essa classificação. E assim, até queria falar aqui com vocês que a última vez que eu trouxe um vídeo sobre o Atlético Paranaense aqui de giro de notícias, estava sendo especulado ainda o nome do Carille, né, como novo alvo de técnico para o Furacão. Mas assim, fechou essa ida e que até mesmo muitos torcedores gostaram, outros ficaram na dúvida, apoiando principalmente depois dele já ter sido anunciado, né? Até porque não tem muito o que fazer, ficar, no caso, não desejando sorte para o trabalho do treinador que tinha acabado de ser contratado. Eu penso dessa mesma maneira, não era o nome que eu contrataria nesse primeiro momento, mas agora que ele já começou, né, já foi contratado, até a torcida do Furacão realmente indo por esse lado, né, de reconhecer e apoiar o treinador, que até aqui tem 2 partidas, a estreia dele na derrota por 1-0 contra o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, e essa vitória aí na Copa do Brasil, já garantindo praticamente a próxima fase, indo para as oitavas de final e garantindo mais 3 milhões de reais para o Furacão, grana que vai ser muito bem-vinda nesse momento. Ele que, no caso, já estava meio que acompanhando a partida da vitória por 1-0 contra o The Strongers, lá da Bolívia, no caso válido pela Libertadores, mas ele ainda não estava na beira do gramado, então foi uma questão importante, que eu acho esse desempenho aqui, até nesse início de trabalho, razoável para bom, tá começando ainda agora o Campeonato Brasileiro, fase da mata-mata agora da Copa do Brasil e Libertadores, sem dúvidas vai ter muito trabalho, que eu estou curioso para saber a opinião de vocês aqui do Furacão, justamente que eu trouxe esse tópico aqui para o vídeo. Se você está contente com o trabalho dele até aqui e acha que vai ser bom o restante da temporada, enfim, estou curioso para saber a sua opinião aqui nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Tem o último trecho. O último assunto desse vídeo que eu quero falar com vocês é a respeito do Paysandu e do Ricardinho, o jogador que infelizmente teve uma lesão e vai ficar mais do que 6 meses fora da equipe do Paysandu. Não vai jogar, por exemplo, toda a fase de grupos, né, da Série C. Se voltar, vai ser apenas dentro desses 6 meses na reta de mata-mata. Então, sem dúvidas, uma perca gigantesca. E o Globoesporte.com trouxe uma matéria interessante que eu queria aqui comentar com vocês sobre algumas opções que poderia, né, ter para substituir o Ricardinho no decorrer dessa temporada. Lembrando que o jogador está com uma lesão no tornozelo esquerdo e teve que e deve perder, né, no caso, essa fase de grupos da Série C. Uma notícia bem ruim, já que o camisa 8 estava vivendo um bom momento com a camisa do Paysandu, até que nesse momento foram 12 partidas com 3 gols marcados e também 3 assistências, uma participação em gol a cada 2 partidas, um número bem interessante, e que principalmente a bola parada ofensiva era uma das suas características, seja assim, cobrança de falta, escanteio, pênaltis. Então é um jogador que agregava bastante ao time e que não vai poder contar com ele no decorrer dessa fase de grupos. E no caso, já deu inclusive 3 assistências, é um cara bem ofensivo também. O Ricardinho pode fazer alguns gols aí de chute de longa distância, é um bom jogador mesmo. Infelizmente uma perca que o Paysandu vai ter que lidar pelo decorrer dessa temporada. Que eu quero trazer aqui algumas alternativas que poderia ter, onde o técnico Márcio Fernandes vai ter que escolher novas peças, como por exemplo, já foi utilizado o Serginho, o jogador que atua como meio ofensivo no lugar dele. O camisa 37 nesse momento é uma das opções mais óbvias, principalmente porque ele já era um reserva imediato na posição. Então deve ser o Serginho aí um dos substitutos, mas também tem algumas possibilidades, como por exemplo o Marcelo Toscano fazendo essa função de meia. É um jogador aí bem experiente, com boas passagens pelo América, pelo Paysandu até aqui já demonstrou um bom trabalho também, pode fazer essa função. Além também do Yuri e Wesley, são algumas opções um pouco mais defensivas, não são aquele meio ofensivo ali, né, com qualidade de passe, chute, mas por exemplo, dependendo da partida, se
Paysandu estiver ganhando, ou por exemplo, algum jogo que é melhor se defender, pode ser uma alternativa utilizar o Yuri ou o Wesley ao invés do Serginho ou por exemplo do Marcelo Toscano, algumas opções um pouco mais ofensivas, assim como o Ricardinho, tá? Mas enfim, você, qual desses você utilizaria? E também sobre esse desfalque, né, do Ricardinho para o restante da temporada, notícia bem ruim para o torcedor do Paysandu, pelo menos para esse início agora da fase de grupos da Série C. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar outras duas sugestões de vídeo para vocês, uma onde nós falamos justamente sobre esse elenco do Paysandu para essa temporada, onde nós já analisamos aqui no canal como que está o time para esse ano, para lá dar uma olhada nesse vídeo, e também do Atlético Paranaense, onde eu falo sobre o projeto de clube empresa e tudo mais. Vou deixar aqui aparecendo na tela final para vocês. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!